agentes emergentes e reemergentes causadores de doença são desafios globais que muito provavelmente acontecerão novamente no futuro. Considerando o surto de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV, em 2002, e o surto de coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente, MERS-CoV, em 2012, o surto atual de uma doença respiratória aguda associada a um coronavírus, denominada doença por coronavírus 19 ou Covid-19, é o terceiro salto documentado de um coronavírus animal para humanos em apenas 2 décadas que resultou numa grande epidemia. Usando o vírus isolado SARS-CoV-2, identificou-se um fator crítico de suscetibilidade do hospedeiro. Quando as células cultivadas expressam a proteína transmembranar em enzima de conversão de angiotensina 2, essas células tornam-se hipervulneráveis à infecção pelo vírus, que mostra que as proteínas transmembranares ACE2 funcionam como receptores para o vírus SARS-CoV-2. Estes achados relembram os achados anteriores sobre o vírus SARS-CoV, também utiliza proteínas transmembranares ACE2 de humanos e outros animais como receptores. O coronavírus SARS-CoV usa a enzima de conversão de angiotensina 2 como receptor e infecta principalmente células epiteliais brônquicas ciliadas e pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2 são células cuboidais que revestem os alvéolos pulmonares e são responsáveis pela produção de surfactante pulmonar, o que diminui a tensão superficial ao diminuir a densidade das moléculas de água na interface entre o ar e a água, o que facilita substancialmente a expansão dos pulmões durante a ventilação. Os coronavírus derivados do morcego com maior risco humano são aqueles com proteínas S com elevado tropismo para as proteínas transmembranares ACA2 que estão presentes nos pneumócitos tipo 2. Uma vez dentro dos pulmões, as proteínas S, as proteínas spike do vírus, interagem com os fatores de suscetibilidade do hospedeiro, incluindo os receptores ACE2, que desencadeiam a fusão e a infecção da célula pelo vírus. Portanto, a proteína spike dos coronavírus facilita a entrada do vírus nas células-alvo. Os domínios de ligação ao receptor das proteínas spike do vírus SARS-CoV-2 ligam-se com elevada afinidade aos receptores ACE2, o que provavelmente explica a facilidade de transmissibilidade deste vírus. Após dados iniciais de um vírus do tipo SARS que estava a emergir em Wuhan, parece que o novo vírus é menos patogénico que os outros membros da família, o vírus MERS-CoV e o SARS-CoV. A idade e as comorbilidades como a diabetes ou a doença cardíaca são preditores independentes de resultados adversos na infecção pelo vírus SARS-CoV e MERS-CoV. Vírus emergentes que podem não ser detectados devido à falta de doença grave em pessoas saudáveis podem representar riscos significativos para populações vulneráveis com condições médicas subjacentes, o que parece ser o caso do novo vírus SARS-CoV-2. Num estudo retrospectivo com dados de 1099 doentes, com Covid-19 confirmado em laboratório provenientes de 552 hospitais em 30 províncias, regiões autónomas e municípios da China até 29 de janeiro de 2020, os resultados mostraram que a idade média dos doentes era de 47 anos. Dos 1099 doentes, 5% foram admitidos numa unidade de cuidados intensivos, 2,3% foram submetidos a ventilação mecânica invasiva e 1,4% faleceu. Os sintomas mais comuns foram a febre, 43,8% na admissão e 88,7% durante o internamento, e tosse em 67,8%. Diarreia foi infrequente, ocorreu em cerca de 3,8% dos doentes. A admissão, o grau de gravidade da doença de Covid-19 foi classificado como não grave em 926 doentes e grave em 173 doentes. Doentes com doença grave eram 7 anos mais velhos do que aqueles com doença não grave. Além disso, a presença de qualquer doença coexistente foi mais frequente entre doentes com doença grave do que entre aqueles sem comorbilidades. Portanto, a idade e condições comórbidas ou coexistentes como hipertensão são preditores independentes de respostas adversas à infecção pelo novo vírus SARS-CoV-2. Apesar do número de mortes associadas ao Covid-19, o SARS-CoV-2 parece ter uma taxa de mortalidade menor do que os outros membros da família que mencionei anteriormente, nomeadamente o vírus SARS-CoV e o vírus MERS-CoV. A taxa de mortalidade no mundo real é certamente muito inferior àquela que é reportada no estudo, de 1,4%, porque pessoas que estavam ligeiramente doentes ou assintomáticas, que não procuraram ajuda médica, não foram incluídas neste estudo nem em nenhum outro estudo. A taxa de mortalidade parece ser dependente da idade, com uma percentagem maior em idosos
o que é basicamente verdade para qualquer outra doença. O número de indivíduos com casos leves e não detectados poderá, é claro, ser muito maior do que o número oficial de casos, o que leva a uma menor taxa de mortalidade por infecção do que aquela que é reportada nos diferentes estudos.